Ainda vou dar uma olhadinha, tem mais comentários aqui na nossa última live, não é? A live que eu fiz com o pastor de nossa Chase, a respeito, não é, dos 5 pontos do calvinismo, tá? E tem aqui o perfil do Leonardo Gonçalves, né? Eu acho que não é o cantor. E ele colocou algo aqui bem estranho. Ele simplesmente escreveu: porque não existe batismo de crianças. Batismo é pela fé. Lacrou em Leonardo. Lacrou. Eu não sei de qual comunidade você é, mas obviamente você é apenas um credo batista, e talvez seja um credo batista, ou um batista nesse sentido, no sentido geral, né? Que entende que é reformado, e eu sou reformado e aquela coisa todinha. E chega numa live, não é? Onde tem dois pastores reformados conversando a respeito de um assunto, e você diz: batismo infantil não existe. Lacrou. Se era esse o seu objetivo, você lacrou, né? Porque eu até entenderia você falar bem assim. Então, eu como um batista, né, ou um credo batista, eu subscrevo, né, muito da doutrina reformada, mas eu realmente tenho um problema com o batismo, não concordo com o batismo infantil. É uma peculiaridade minha e da tradição que eu sigo, que é batista, por exemplo. Tranquilo. Ótimo. Nós temos uma interpretação diferente. Tranquilo. Mas chegar na live e falar bem assim: batismo infantil não existe? Na boa, cara. Então, assim, é bom diminuir um pouco do grau aí, tá? Diminui. Baixar um pouquinho da crista, entendeu? Porque isso é arrogância da sua parte, tá? Eu não estou falando contra você, mas apenas dizendo que não é correto você chegar... Se você se entende como um cristão reformado, você chegar numa live onde tem dois pastores reformados conversando e você falar: batismo infantil não existe, você pode dizer que você não entende como nós entendemos, mas dizer que não existe, tá? Então, coloque os pingos nos is, não chame logo de herege, por exemplo, porque pra mim, na minha cabeça, é assim que funciona. Se existe uma prática ou um dogma que não é bíblico de jeito nenhum, eu vou tratar como heresia. É simples assim. Então não chame de herege logo. É só não chamar de herege. Simples assim. Né? Tem uma maneira muito mais saudável de abordar esse tipo de situação, né? Esse tipo de assunto. E uma delas é, primeiro de tudo, é compreender que, se você faz parte de uma igreja batista que tem o nome de reformada, entenda que batista reformado não é igual a reformado. Existe uma diferença. Nós temos esse respeito mútuo, amém. Eu tenho um bom relacionamento com pastores de igrejas batistas reformadas, amém. Isso é uma bênção para mim. E isso melhorou muito quando irmãos, não é, que até foram mais respeitosos aqui no canal antes, quando eu falei sobre batistas não serem reformados, não é? E eles responderam. Isso não mudou minha opinião, mas me fez ter uma visão diferente a respeito deles e muito mais respeitosa agora. Ok? Você chega aqui e fala que batismo infantil não existe, que batismo de criança não existe, então você é o intérprete e o determinador da verdade. É o que você é, cara. Eu tenho que fazer, ó, palmas pra você, né? Você é o cara. Porque nisso, então, Calvino... Eu não vou nem falar de Calvino agora, mas vou começar primeiro com Lutero. Lutero era um doido, só pode. Calvino, um outro maluco, só pode também. Beza, não é, outro maluco. Todos os pastores ali formados em Genebra, as igrejas reformadas no século XVI eram todos um bando de malucos. Por quê? Porque eles estavam ensinando e praticando na igreja, nas igrejas reformadas, algo que não existe. Algo que simplesmente não existe. Né? Ou no mínimo como alguns que são desonestos. Tá? Eu tô falando de batistas, tô falando de certos batistas que são desonestos e tratam o pedobatismo nas igrejas reformadas de verdade, aquelas do século XVI. Faça a ligação. Genebra, Dort, Westminster, tá? Não é uma coisa que nasceu fora, um ponto fora da curva, não. Nós sabemos de onde vem, tá? Tratam essas igrejas como se nós simplesmente, digamos assim, tivéssemos feito um Ctrl-C, Ctrl-V do catolicismo romano. Como se não houvesse, nesse sentido, não é, uma vasta explicação e uma teologia sólida a respeito da nossa prática. Isso sim é desrespeitoso. Então, assim, pra mim, e eu não quero ofender os demais irmãos batistas reformados, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tô falando com esse irmão em particular, pra ele ter um pouco mais de consciência com relação a isso. Né? Um pouco mais de consciência com relação a isso aí. Certo? Vocês chegaram depois. É simples assim. Chegaram depois. Então respeitem um pouquinho a mais,
tenham pelo menos a consciência de dizer bem assim, não, se nós fazemos todos parte de uma tradição reformada, então eu vou entender, no mínimo, não é que os irmãos nossos que são um pouco mais antigos, eu não estou usando a antiguidade como argumento para fechar nada, tá? Isso aí para mim não tem um peso determinante, digamos assim. É importante, mas não é tudo. Não é? Eu não sou como um católico romano que vou dizer, como alguém comentou aí, a igreja tem 2000 anos. Se não tem, se tem menos de 2000 anos, então é seita. Isso pra mim é gente ignorante que não dá nem pra ficar conversando com uma pessoa assim. Tô dizendo pra você que tem consciência, porque você é um cristão verdadeiro, eu sei, tá? Disso, muito bem. Tá? Então, assim, tome cuidado, né? Tenha um pouco mais de respeito com relação a isso. Diga, eu não concordo, tá bom? Eu não concordo. Porque se você vai falar que não existe, você vai estar tratando isso na categoria de heresia, cara. E nós não vemos vocês, batistas, reformados, ou batistas no sentido geral, como se fossem hereges, não. Uma maneira como eu... Por exemplo, quando eu falo do arminianismo, eu trato como heresia. Pronto, pra mim é assim, tem que ser coerente desse jeito. É assim que eu penso, é assim que a tradição reformada determinou lá. E eu creio, é daquele jeito mesmo. Pra mim tá muito claro isso aí. Então eu não vou tratar de outra forma. Entendeu? Se eu for ficar fingindo que arminianismo, pra mim, não é heresia, ou pra tradição reformada é heresia, eu vou estar sendo hipócrita. Simples assim. Tá? Mas quando o caso não é heresia, mas aí sim, talvez eu entenda como um erro teológico, aí sim. Não é? Ou então, sei lá, né? Uma maneira distinta de irmãos pensarem, uma maneira incompleta de irmãos pensarem, então eu vou tratar dessa forma. Tá? São irmãos que eles optaram por um caminho um pouco diferente sobre esse assunto. Ponto. Tranquilo. Tá? Então pense bem. Pense bem. Ok? Pense bem para você não ficar falando coisas assim. Então, né, é mais uma questão de conselho de irmão. Tá? Não vá dizer, não repita isso. Batismo infantil não existe. Diga, eu não entendo assim. Eu penso de outro jeito. Ponto. Acabou. Tá? Porque falar desse jeito é como se não houvesse teologia reformada para isso. Né? E quem pensa assim, sinceramente, está muito longe da fé reformada. Não tem noção do que é a fé reformada. Né? Está agindo como se a fé reformada começasse com a Igreja Batista. Por favor. Então, usa um pouco da cabeça aí, tá? E até convoco irmãos que sejam batistas reformados, não é? Se estão entendendo realmente o que eu estou dizendo aqui, que não é contra vocês, também comentem aí, porque é importante, né? Para compreender isso aí, que o meu ponto aqui não é criar briga com ninguém, não, tá? Eu tenho um respeito pelos irmãos e reconheço sim a nossa ligação na tradição reformada. É isso. É só tomar cuidado para não ficar afirmando coisas que não fazem sentido, tá bom?